Irmãos, muito obrigado, que a Tua palavra, ó Deus, fale ao nosso coração. As palavras de Jesus registradas, ó Deus, narradas, elas venham a transformar o nosso ser. Nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, olha só, Zaqueu, essa história nós conhecemos muito bem, né? Já fizeram música sobre ela, música que virou parada de sucesso. Eu lembro uma vez que a gente morava em Macapá, e chegou um trio elétrico lá numa movimentação do povo, que não era nem evangélico, era uma movimentação de um outro pessoal e tal, e daqui a pouco eles tocaram a música do Zaqueu. Eu falei, gente do céu, o que é isso? A música pegou, né? No Brasil inteiro. E essa história, então, ela é muito conhecida, e a gente poderia falar várias coisas a respeito dessa história. Coisas que a música que ficou famosa explorou. Existem muitas lições aqui sobre um homem, né, que buscava ver Jesus, um homem que superou desafios para ver Jesus, um homem que, uma vez que ele não podia ver, ele correu na frente, subiu numa árvore, tudo isso para ver Jesus. E Jesus, então, olha para Zaqueu, e Jesus vai à casa de Zaqueu. Mas o que me chamou muita atenção essa semana, quando eu li esse texto, é o versículo 9. Né? Porque Zaqueu, então, tem aquele contato com Jesus, e Zaqueu fala o quê? Olha, versículo 8. Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Quer dizer, gente, isso aqui é uma coisa desafiadora, né? Você doar metade dos seus bens para um homem que era muito rico. Então, a primeira coisa, ele doava metade. Vamos supor que ele não tivesse extorquido nada de ninguém, ele ficaria na metade, né, dos seus bens. Se ele tivesse extorquido de alguém, essa doação ainda poderia alcançar muito mais do que os 50% dos seus bens, né? Podendo chegar, se ele fosse alguém que extorquisse, podendo chegar a doar praticamente o seu patrimônio. E o que me chama a atenção é a resposta que Jesus dá. Porque Jesus diz o quê? Hoje houve salvação nessa casa. Hoje, algumas versões diz, né, hoje chegou salvação nessa casa. E aí, a gente fica se perguntando assim, chegou salvação. Como é que é esse negócio? Né? Então, Zaqueu doou dinheiro e Jesus falou que chegou a salvação. Será que é por aí? Aí a gente pode fazer uma doutrina, quem doa dinheiro é salvo? Né? Será que a gente pode subentender isso? Será que a gente pode subentender, né, que salvação, que a doação, ela era uma evidência da salvação? Ou ela era um caminho para a salvação? Aí eu sei que muitos de nós, com cuidado com a palavra de Deus, vamos dizer, não, ela é a evidência da salvação. Ela não é o caminho da salvação. Mas, talvez porque nós tenhamos muitas vezes a ligação de salvação com entrada no céu. Certo? Muitos de nós achamos que salvação é um bilhete para a gente entrar no céu. É um bilhete para a gente mostrar, a hora que chegar na porta do céu, falar assim, eu aceitei Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Então eu posso entrar no céu, eu estou entrando no céu. E a gente entende, se salvação foi isso, né? Definitivamente a gente não pode comprar a salvação. Na verdade, a salvação, ela é nos dada de graça. Mas acontece que, o que me chamou a atenção, porque assim, Jesus, ele, enquanto caminhou conosco, é lógico que a gente queria ouvir tudo que ele falou, a gente queria saber de todas as atitudes dele, né? E eu fico pensando assim, que os apóstolos, depois da ressurreição de Cristo, enquanto eles estavam ali, vivendo ali os atos dos apóstolos, quando eles falam que eles se dedicaram à oração e à palavra de Deus, eu creio que aqueles apóstolos, muitos deles estavam o quê? Relembrando tudo que Jesus viveu entre eles. Certo? Porque chegou-se à conclusão que isso tinha que ser registrado para a posteridade.
Então eu penso que muitos daqueles momentos que eles viveram, depois ali em Atos, a igreja, no início, os apóstolos eram para relembrar o que Jesus falou. Mas assim, poucas vezes a gente tem o registro de Jesus se surpreendendo com algumas coisas. Jesus se surpreendeu, por exemplo, com o centurião. O que ele chegou a falar do centurião? Eu nunca vi em Israel uma fé como essa. Quando a mulher quebra o vaso, para poder ungir Jesus, Jesus fala assim: aonde for anunciado esse evangelho, eles lembrarão o que ela fez. E nesse lugar aqui, Jesus fala assim: hoje chegou salvação a essa casa. E aí então nós temos que realmente abrir nossos ouvidos. Por que chegou salvação em Zaqueu? Por que chegou salvação naquele dia na casa de Zaqueu? Gente, muitos de nós temos muitos bens que nós acumulamos durante a vida, nós temos alguns bens que nos são muito preciosos e que a gente muitas vezes se apega a eles. Seja porque nos dão segurança, seja porque nos dão status, seja porque nos garantem algumas coisas no presente, seja porque parecem nos garantir algumas coisas no futuro. E a gente então se apega àqueles bens como um símbolo, como segurança, como eu falei, para o futuro, para o presente, a gente se apega àquilo. E o Senhor, naquele movimento com Zaqueu, o Espírito Santo trabalhou no coração dele de quê? Doar metade dos seus bens. E eu quero falar que muitas vezes o Espírito Santo sussurra no nosso coração para a gente doar algumas coisas. Sabe, às vezes ele te fala, doa isso. Eu li a história hoje do Luciano Subirá. O Luciano Subirá é um pastor muito abençoado, tem um site, que chama orvalho.com. Tive a oportunidade de ouvir o Luciano Subirá algumas vezes, e já fui muito abençoado. E hoje eu estava lendo uma palavra dele, e o Luciano Subirá, ele fala assim, que quando ele converteu, ele tinha lá quando ele recebeu o Espírito Santo, melhor dizendo, ele tinha uns 15 anos, e ele falou que a vida dele começou a ser transformada. E ele tinha uma bicicleta muito legal, a família dele era uma família assim, que batalhava com muito esforço, e ele fala que a única bicicleta que tinha na casa dele, era uma bicicleta que a tia dele tinha ganhado num concurso, aí doou para a casa dele, essa bicicleta era dele e de todos os irmãos dele. Então, para vocês terem noção, como é que era a batalha desse irmão, a única bicicleta que tinha na casa dele, a tia ganhou num concurso e deu para eles. E o Luciano, vendo isso, o que ele fez? Ele tinha muito desejo de ter uma bicicleta. Ele trabalhou, fez bico, juntou dinheiro e foi montando uma bicicleta, e ele tinha a bicicleta para ele fazer manobra. Ele falou que era uma das melhores bicicletas que tinha no bairro dele. E quando o Espírito Santo começou a se mover na vida dele, o Espírito Santo falou assim, doa a bicicleta. Ele falou que aquilo foi quase que doar o Isaac, porque a bicicleta eram anos de esforços, tanto para comprar, para montar a bicicleta, quanto depois para poder fazer as manobras que ele tanto treinou durante tanto tempo, para ficar bom nas manobras e tal, e Deus falou, doa a bicicleta. E doou a bicicleta. E ele escreveu uma coisa muito interessante, que eu até quero compartilhar com vocês, o seguinte, olha, quando damos a Deus o primeiro lugar, não nos frustramos. Pelo contrário, há um sentimento de realização em nosso interior que testifica que de fato fomos criados justamente para isso. Vocês entenderam? Estou falando assim, ele doou. E aí veio esse sentimento de realização. Eu quero dizer que muitos de nós já doamos e tivemos esse sentimento de realização. Sem Deus, em primeiro lugar, há um desequilíbrio em nossas vidas. Perdemos o propósito da nossa existência. Então eu quero falar para você o seguinte, se o Senhor te desafiou a doar alguma coisa material para Ele, eu quero te falar, doa. Sabe por quê? Eu sei que a gente pode racionalizar de muitas formas sobre a doação. Não, mas esse aqui foi meu pai que me deu lá naquela circunstância, assim, assado e tal.
né? Olha, esse aqui eu ainda estou pagando as prestações, como é que vai ser isso e tal, né? E assim vai, eu tô endividado, eu estou isso, eu estou aquilo. E, de fato, eu não estou falando para você ser imprudente e sair fazendo as coisas. Eu lembro uma vez que eu estava numa reunião, e aí o pessoal lá desafiou a gente a dar oferta. Não sei se eu já compartilhei isso com vocês aqui. E aí, eu não tinha dinheiro. Aí o pessoal, dou oferta e tal, passei a mão, tinha uma correntinha. E Deus falou, dá a correntinha. Eu falei, dei a correntinha. Quando terminou a reunião, a minha irmã chegou para mim e falou assim, cadê minha correntinha? Eu falei assim, que correntinha? Ela falou que você estava usando. Eu falei, mas não era sua, era minha. Não, era minha correntinha, porque não sei o que era minha. Aí começou aquela discussão e tal, né? Não, mas Deus falou para me dar, Deus nem ia falar para dar uma coisa sua. Não, mas era minha, que não era minha, que não sei o que e tal. E ficou aquela discussão. Eu falei, não, vou te pagar a correntinha, calma. Então, se era sua, eu vou te pagar, mas eu achei que era minha. Aí, no outro dia, gente, aí no mover daquela reunião e tal, os irmãos vão lá e falam, olha, foram doados aqui uns relógios, corrente, não sei o quê. E aí o irmão pegou, acho que arrematou lá umas coisas e falou assim, Deus está falando para mim, devolver essa correntinha para a pessoa que doou. Não é que ele está rejeitando a oferta, viu, irmão? Deus não está rejeitando a sua oferta, mas por algum motivo Deus está mandando te devolver essa corrente. Aí, eu falei para minha irmã, foi Deus que movimentou, foi Deus que moveu meu coração para doar, e agora Ele está acertando com você, né? Mas assim, é para que a gente não fique em confusão, né? Porque é lógico que eu não posso doar uma coisa que é dos outros, né? Mas aquilo que é nosso, nós podemos doar. E eu me lembro de uma outra vez que a gente, quando começa a trabalhar, eu trabalho em banco, aí daqui a pouco você compra seu primeiro terno, né? Eu comprei meu terno pretinho, todo mundo compra o primeiro terno, o terno é preto, certo? Aí eu tinha um terno preto, que eu ia para todo lugar, terno preto, eu falava, gente, eu tenho que comprar um terno para variar, senão daqui a pouco vai pegar mal, né? Então eu fui lá, comprei meu segundo terno. Aí o terno era risca de giz e tal, era diferente, achei legal, comprei, era um pouquinho mais caro que o terno preto, e eu estava feliz com o meu terno. Aí eu fui para uma convenção, e lá tinha muita gente, muito homem de Deus e tal, e Deus pegou e falou assim no meu coração, dou o terno para esse pastor que está do seu lado. Eu falei, Deus, mas... Não, eu devo estar ouvindo errado. Doar o terno, mas Deus, eu só tinha um terno, como é que eu vou doar o terno para ele? Agora eu vou ficar sem terno, não sei o quê. E eu falei, segurei, não doei o terno. Sabe o que aconteceu comigo? Na outra semana, estava usando o terno, e o terno, ele era de um tecido assim, meio... Como é que é? Esse tecido meio... sintético, exatamente. E porque eu estava com esse bendito terno, eu tinha um smartphone no meu bolso. Isso foi em 2004, 2005. Smartphone no Brasil, quase ninguém tinha, porque eu tinha viajado para o exterior, comprado smartphone, comprei usado por $400, eu acho, se não me engano. 300, tanto, $400. Gente, porque eu estava com um terno de tecido sintético, eu esbarrei na mesa minha, mas quebrou o celular assim, no meio, a tela quebrou assim, rachou, espatifou, que nunca mais eu consegui usar o celular. Se eu tivesse com qualquer outra calça minha de algodão, uma calça com um bolso um pouco mais, que amortecesse o mínimo possível, eu não tinha perdido o celular. Então o celular naquela época, o dólar, naquela época lá, estava R$4. O celular custou uns R$1.400. Então, por causa de um terninho de R$200, eu perdi um celular de R$1.400. Né? Acho que Deus queria me livrar naquela próxima semana, para eu não perder. Né? Entre outras coisas, né? Queria abençoar o irmão, queria, né? E que também queria me livrar disso. Mas eu quis segurar o terno de R$200, fiquei sem um celular de R$1.400. Eu tenho o terno até hoje. Assim, para me lembrar, né, do meu pecado, eu tenho esse terno até hoje. Mas eu quero falar o seguinte, quando Deus moveu o seu coração, na verdade, o Senhor quer te salvar. E aí vamos entender o que é a salvação. Porque a salvação não é só ir para o céu. Mas a salvação é viver livre, por exemplo, da gente mesmo. É viver livre da nossa ganância. É viver livre da nossa cobiça. É poder confiar em Deus. Então, na verdade, quando você doa, você está dando o quê? Um passo de fé. Um passo de fé para poder declarar para Deus, Senhor, eu confio no Senhor. E deixa Deus entrar nessa sua doação,
para que ele possa então salvar a sua vida. Amém? Vocês estão entendendo? Eu não estou falando eu não estou falando aqui de compra, eu não estou falando aqui. Zaqueu não falou que ia dar o dinheiro dele para a igreja. Zaqueu falou que ia dar o dinheiro dele para os pobres. Né? Porque eu não estou aqui fazendo uma doutrina que você tem que doar na igreja os seus bens, né? Que você tem que comprar um lugar no céu, como nós já vimos ao longo da história acontecer e acontece até hoje. Acontece até hoje, a gente vê essas coisas. Né, dos homens fazer essa teoria, essa doutrina de que você compra o céu com dinheiro. Não, nós precisamos ser salvos de nós mesmos. Muitas vezes, esse apego, é interessante que Jesus, ele não fala assim, vocês não podem servir a dois senhores. Ele fala a Deus e ao diabo? Não. Ele fala a Deus e a mamon. O Marquinhos está falando mamon, que traduzido quer dizer dinheiro. Quando Deus nos confronta, quando Jesus nos confronta sobre dois senhores, Ele não está falando de Deus e diabo, Ele está falando de Deus e o dinheiro. Então há um poder realmente, né, interessante quando a gente, no mover de Deus, a gente se desprende de alguma coisa. Gente, eu quero falar para vocês o seguinte, podia até ser que Zaqueu ficasse pobre. Podia até ser que Zaqueu ficasse pobre. Hoje eu li um pouco sobre Zaqueu. Zaqueu, ele era judeu, né, de nascimento. Zaqueu havia sido circuncidado. Zaqueu havia sido criado frequentando a sinagoga. Zaqueu tinha temor de Deus no coração dele. Só que naquela época, Jesus combateu o quê? A hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Então Zaqueu certamente conviveu com essa hipocrisia. Ele viu que a religiosidade, embora bonita, embora os homens usassem roupas bonitas, né, os fariseus usassem roupas chamativas, a sinagoga fosse muito bonita, muito bem cuidada, mas o que acontecia? Essa religiosidade, Jesus falou que os homens não socorriam os órfãos e as viúvas, né, os religiosos, pelo contrário, eles assaltavam as casas das viúvas. A Bíblia diz que, lá em Lucas 16, que os fariseus eram avarentos. E o que é avareza? Avareza é ter para si e não repartir. Então os fariseus eram avarentos. Então, provavelmente, o que aconteceu? Zaqueu, crescendo nesse meio, ele achou uma oportunidade de ganhar dinheiro. Ele falou, olha, se não for eu, vai ser outro, né? Então deixa ser eu. E em Jericó, havia um comércio forte de bálsamo. Então circulava um dinheiro ali, porque havia esse comércio de bálsamo. É interessante que sempre parece que numa cidade existe uma coisa que é mais forte, né? Eu trabalho, às vezes, já trabalhei aqui na região, então nós sabemos que tem cidade na nossa região, onde o café é muito forte. Patrocínio é um lugar onde o café é muito forte. Aí você tem lugar que a pecuária é forte. Eu trabalhei no Prata, por exemplo, a pecuária lá de leite, de corte muito forte. Agora eu estou indo para Ciguara, lá, como tem terras boas, então é um lugar de lavoura. E cada cidade tem uma coisa. Jericó era uma cidade que vivia desse comércio do bálsamo. E se diz que Zaqueu era o coletor de impostos da cidade. Então pense uma coisa. Zaqueu era o coletor de impostos. Zaqueu era odiado por todo mundo que plantava bálsamo, que explorava bálsamo, que serrava bálsamo. E certamente esse ódio passava dos patrões, que eram donos, para os empregados, e todo mundo odiava Zaqueu na cidade. Os cobradores de impostos, eles não podiam frequentar a sinagoga. Eles eram segregados. Então, quando Jesus disse assim, esse homem também é judeu, então, no fundo, existe uma outra lição aqui, que está querendo dizer o seguinte, olha, ele também pode ser salvo. Zaqueu também pode ser salvo. Porque, gente, muitas vezes nós separamos, né? Nós nós temos preconceito e achamos, não, esse aqui não pode conhecer Jesus. Esse aqui cometeu um pecado grande demais. Um pecado feio demais. Esse aqui pecou muitas vezes. Ele é muito repetente no pecado. Todo mundo está sabendo que ele pecou. E muitas vezes a gente quer colocar essas pessoas de lado. De forma que pega até mal você andar com determinadas pessoas. Ou evangelizar determinadas pessoas. E aí, mas Jesus vai lá e fala, vou ficar hospedado na casa de Zaqueu. Chega na casa de Zaqueu, a esse sinal de conversão
que Jesus fala, hoje chegou salvação nessa casa. Então assim, o Senhor quer nos falar essa noite, não só sobre doar dinheiro, não só sobre doar alguma coisa que seja cara para você, mas o Senhor também quer nos falar sobre doar tempo. Porque muitas vezes nós temos N desculpa, né? Falar, eu não posso doar um dia da minha semana, porque minha semana é muito cheia, eu chego em casa muito cansado, e aí então eu estou desanimado, eu não consigo fazer as coisas. Eu não consigo frequentar um ramo, eu não consigo assumir um ministério na igreja, eu não consigo entrar para o louvor da igreja, porque a minha vida já é muito atarefada, eu sou muito ocupado, eu não posso. Gente, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Nós tivemos esse curso Alfa aqui, né, às quartas-feiras, foi durante 11 quartas-feiras, que começou em maio, final de abril, aliás, maio, junho, e terminou agora. Gente, o curso era às quartas-feiras, e era 7h30 da noite. Eu trabalho em Tupaciguara, né, eu vou e volto praticamente todos os dias. Moro aqui e trabalho lá. Quarta-feira, para mim, era o dia mais feliz que eu tinha. Eu tinha que sair correndo de Tupaciguara, né? Tentava sair 5h30 da tarde, muitas vezes eu não conseguia, para chegar aqui uma hora antes, para a gente aprontar o ambiente, e estar aqui com os líderes, para a gente orar e tal. Mas eu quero dizer para vocês assim, era o dia mais feliz para mim da semana, era quarta-feira. Então eu quero te falar o seguinte, às vezes você não está assumindo um ministério na igreja, às vezes você não está indo num ramo, às vezes você não quer assumir a liderança de um ramo. O ramo é um lugar de convivência aqui, né? Como se fosse a igreja nas casas, né? Você não quer ir lá numa reunião nas casas, você não quer abrir a sua casa, né? Porque você fala, não, minha casa não está muito legal, depois que eu fizer uma pintura, às vezes eu chamo para ir na minha casa, ou então eu estou trabalhando muito, eu fico muito cansado. Eu quero dizer uma coisa para você, sabe? Dê um passo para Jesus. E eu sei que tem gente que às vezes já deu até passo lá no passado. Mas Deus está falando essa noite que não serve mais aquele passo que você deu 20 anos atrás. Não, eu já fiz uma doação muito legal, foi lá em 1997. Não, eu quero falar para você que o antídoto para a gente viver na salvação, e aí eu estou falando para vocês assim, falando de novo, não estou falando de entrar no céu, mas eu estou falando para a gente viver salvo de nós mesmos. O antídoto tenha o princípio de doar na sua vida. Amém? Quando você receber um bem, a primeira coisa que você pensa, e aí hoje também eu estava vendo lá a história, né, o autor dizendo o seguinte, todas as vezes que ele vai lançar um livro, o primeiro livro que ele tem na mão, ele doa para a esposa dele. Aí ele fala assim, tem diferença do primeiro para o segundo para o terceiro livro? Não tem. Mas eu quero mostrar o amor pela minha esposa. De dizer assim, o primeiro que chegou na minha mão é para a pessoa mais importante. E ele vai lá e dedica para ela o primeiro livro. Sabe, quando nós temos o princípio de doar a Deus o primeiro fruto, esse princípio está na palavra de Deus. Nós santificamos todas as coisas. Amém? Lá em Romanos 11, 16, Romanos 11, capítulo 16, diz assim, porque às vezes a gente pensa assim, tem gente que fala, mas isso aí que você vai falar está no Velho Testamento. Não, eu quero te falar de uma coisa que está no Novo Testamento. Então, Romanos 11, 16 diz assim, se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Então eu quero dizer assim, toda vez que chegar um dinheiro na sua mão, um recurso, doa a primeira parte para Deus. Eu não estou falando a quantidade, eu estou falando o quanto Deus colocar no seu coração. Doa para o Senhor como uma declaração de que Deus é mais importante para você. E com isso nós vamos santificar, né, assim, aquele recurso, porque nós estamos doando a primeira parte. Então, porque tem gente que fala assim, olha, eu vou dar o dízimo para Deus, mas se o dinheiro durar até o dia de eu chegar na igreja. Certo? Então, se eu receber ele de segunda-feira, corre um grande risco de chegar domingo e não, né? Lá na caixa o pessoal fala que falta, como é que é?
falta salário para o meu mês, como é que é? Porque o salário acaba bem antes do mês, né? Então falta salário para o mês. Então tem gente que fala que, não, se eu chegar na igreja e ainda tiver dinheiro, eu vou doar para o Senhor, né? Se eu pagar todas as minhas dívidas, eu vou doar para o Senhor. Eu estou falando que você está fazendo, você está invertendo. Doa primeiro, tenha fé. Aí você fala, não, Fábio, mas eu estou tão cheio de dívida que a hora que cai o salário na minha conta já não sobra nada. Bom, se a sua situação é essa, realmente é uma situação calamitosa, nós temos que orar para Deus mudar, mas eu estou falando assim, então tá, doa daquilo que está caindo na sua conta. Uma atitude de fé, uma atitude de consagrar ao Senhor. Amém? Zaqueu, ele não ficou pensando, bom, Jesus veio aqui hoje, esse negócio correu na minha cabeça, eu vou amadurecer isso direitinho, né? Porque talvez isso aí não é Deus, é o diabo querendo me enganar, então eu vou esperar, e aí eu vou amadurecer minha oferta, para depois eu doar. Mas eu quero dizer que isso tem muito a ver com o quê? Com a falta de fé no amor de Deus. Porque eu não estou falando aqui quanto você tem que doar, se é 10%, se é 20%, se é 15%, entendeu? Se é 50%. Mas eu estou falando para você confiar em Deus. Às vezes Deus vai pedir para você uma oferta simbólica, né? Mas o que Deus colocar no seu coração, doe. Sabe, deixa Deus salvar a sua vida, deixa Deus salvar, seja a sua vida financeira, seja seu tempo. Eu estou te falando assim, eu estou também te desafiando a que você tenha um dia na semana. Seja um dia para edificar a sua fé, seja um dia para fazer visita, sabe, eu tenho que visitar meu pai, minha mãe. Eu quero falar até aqui aproveitando aqui o testemunho do Paulo Secom, eu quero falar o seguinte, muitas vezes Deus coloca no nosso coração, conversa com seu filho, e a gente pensa assim, o que eu vou falar? Eu não sei o que eu vou falar, eu não tenho o que falar. E a gente às vezes vai assistir televisão, a gente vai dormir, certo? Porque é mais fácil, parece que é mais fácil. Mas infelizmente, essa falta de diálogo hoje, você vai colher fruto muito pesado dela no futuro. Então eu quero dizer para você o seguinte, sabe, pai, mãe, filho, né, porque às vezes Deus também está nos desafiando a vir lá, estar com os nossos pais que estão precisando de ajuda também. Mas eu quero te falar assim, você falar assim, mas eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu vou falar, eu já fui lá outras vezes, não deu certo, eu já tentei falar com meu filho e foi pior, talvez se eu não tivesse falado nada tinha sido melhor. E eu quero falar uma coisa para você, eu não estou falando que você tenha a palavra pronta na sua boca, ou que você tenha o diagnóstico, ou que você vai saber tudo o que você tem para falar. Mas eu quero te falar uma coisa, se Deus colocar no seu coração, vai lá conversar. Sabe por quê? Porque talvez você tenha só que ouvir. Muitas vezes nós achamos que nós temos que falar. Não é? Muitas vezes nós estamos achando que nós temos que falar com os nossos filhos e dar orientação para eles e ter uma palavra. E muitas vezes você não está com coragem e você diz assim, eu não sei o que falar, eu não tenho a palavra, eu não sei o que dizer mais, eu já falei muito. E talvez Deus só quer que você vai ouvir. Eu estou com você aqui, eu estou sentado com você, eu quero andar com você, eu quero te ouvir. E gente, isso é muitas vezes melhor do que falar. Muitas vezes, ouvir é melhor do que falar. O que eu quero dizer é que você ande na direção de Deus. Muitas vezes o Espírito de Deus, ele tem dito, como disse para Zaqueu, doa. Muitas vezes o Espírito de Deus tem dito para você, doa tempo. Muitas vezes Deus tem dito para você, né? Doa um dia na semana. Um dia na semana para você fazer visita. Eu lembro que uma vez eu li que o Moody, ele tinha um compromisso de todo dia evangelizar pelo menos uma pessoa. E um dia ele deitou na cama, ele já estava deitado, e ele falou assim, aí de repente passou na cabeça dele, eu não evangelizei ninguém hoje. E ele falou assim, meu Deus, mas o senhor sabe, eu estou evangelizando todo dia, o senhor sabe que, né, estou aqui deitado já. Ele falou, não, mas eu tenho que cumprir, eu vou evangelizar alguém. E ele se levantou, e tinha muito perto da casa dele uma pessoa que precisava ouvir falar de Jesus.
Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, para nós, para mim, para a Keila, foi um privilégio muito grande estar aqui, semana após semana, com o curso Alfa. Sabe por que foi mais privilégio ainda? Porque vários irmãos aqui, que a Keila falou os nomes, tiveram junto com a gente, demonstrando amor pelo convidado. Tinha mais, né? O adulto tinha pouco convidado, nas crianças tinham muitos convidados. E quando a gente vai ouvindo assim, os testemunhos das crianças, esse testemunho que a Maria Júlia deu aqui, eu vim obrigado pelo meu pai no curso Alfa na primeira noite. Não era só da Maria Júlia. Tinha mais criança que deu esse testemunho. Eu vim obrigado pelo meu pai. Né? Mas teve gente que falou que quer se tornar ajudante, né, Gisele? Marco Aurélio. Então, eu falo assim, é bom demais a gente se dispor na mão de Deus. É bom demais. Esse curso Homem ao Máximo, sabe, eu agradeço demais, assim, a vida da Georgina, do pastor Euler, da Maria Edith, porque nos receberam lá, a Georgina recebeu a gente lá, né, no começo de 2016, né? Isso, a gente tinha acabado de se mudar para Uberlândia. E foi uma bênção, assim, semana após semana, receber, né? E a Georgina tendo passado por tudo que passou, tão recentemente, nos recebendo na sua casa, aquilo me tocava demais da conta. Mas assim, eu fico pensando, né, Georgina, se você não tivesse feito, eu fico pensando se a gente não tivesse feito, se a gente não tivesse feito curso Alfa, se a gente não tivesse se disposto a evangelizar, fazer um curso, a doar, o que seria das nossas vidas? Na verdade, o melhor dia é o dia da nossa doação. Eu não estou falando aqui, irmãos, para vocês, sabe, doar 7 dias na semana, e você agora já não quer saber mais da sua família, você só quer saber de evangelizar, ir no hospital. Não estou falando isso não. Porque Deus quer equilíbrio para a nossa vida, certo? Tem dia que você vai ficar na sua casa, tem dia que você vai assistir sua esposa, tem dia que você vai assistir seu filho, mas eu estou querendo falar assim, doa um dia para o reino de Deus. Seja se envolvendo num curso, seja participando de um ramo, seja abrindo a sua casa para um ramo, seja liderando para um ramo, porque tem muita gente que fala assim, seja indo para uma congregação que está precisando de gente, porque muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu não estou em condição de doar, eu estou muito fragilizado emocionalmente, eu não dou conta. Aí isso me faz lembrar, sabe do quê? Dos 10 leprosos. O que Jesus falou para os 10 leprosos? Vão se mostrar aos sacerdotes. Gente, quando Jesus falou isso, eles estavam curados ou não? Eles estavam curados ou não estavam? Não, eles não. Quando Jesus falou naquele momento, eles poderiam falar para Jesus, mostrar o que, Jesus? O senhor não está vendo aqui, ó, que está faltando pedaço do meu dedo, está faltando pedaço do meu nariz, você não está vendo aqui a minha aparência? Mostrar o quê? Mas Jesus falou que na medida que eles foram caminhando para ir ao sacerdote, o que aconteceu? Eles foram curados. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se Deus está te desafiando a doar, e você está falando assim, não, mas eu não estou pronto. Eu não estou pronto. Eu quero dizer que no caminhar, o Senhor vai te curar. Amém? No caminhar, o Senhor vai te curar. Nós poderíamos dar vários testemunhos, né, a respeito de doação e do que Deus fez na vida da gente. Eu acho que várias pessoas aqui teriam testemunho para dar de doação e do que colheram. Mas eu não estou nem aqui incentivando você a doar para colher. Eu estou falando de você doar porque você já tem. Amém? Se o Senhor quiser multiplicar mais na sua vida, amém. Eu sei que muita gente fala assim, não, porque eu sou fiel no dízimo e olha, nada acontece comigo, não rouba, e eu já tenho irmão que diz que estava adorando a Deus, né, cantando, louvando a Deus no carro, bateu o carro. E aí? Eu vou ficar frustrado? O Senhor não me protegeu? Eu não estou nem falando que esse irmão fechou o olho, não, porque se ele fechou o olho, ele estava errado, né? Ele estava dirigindo, tinha que ficar de olho aberto. Mas eu estou falando assim, vamos supor que ele fez tudo certinho, estava ouvindo louvor, louvando a Deus, e acho que era essa a circunstância e tal, ele bateu o carro.
Eu não estou falando que nós temos salvo-conduto, que nós temos, sabe, assim, nós somos a exceção do mundo, nós não vamos passar por aflição, né? Mas uma coisa eu vou deixar Deus entrar na minha vida, eu vou deixar Deus entrar nas minhas finanças e me salvar. Gente, teve gente que recebeu Jesus, o fariseu convidou Jesus para jantar. Aí a mulher chegou lá, quebrou o vaso, ungiu Jesus. Jesus falou o que para o fariseu? Eu entrei na sua casa, você não me saudou com um beijo. Você não ofereceu uma bacia para eu lavar os pés. Mas essa mulher, ela não para de beijar os meus pés. E ela quebrou o perfume dela. Então, assim, houve um Zaqueu que atendeu prontamente ao que Deus colocou no seu coração. Mas teve gente que recebeu Jesus em casa e ficou na superficialidade. Entenderam? Jesus quer que a gente vá mais profundo. Não só começa, não só chama para ir em casa, mas chama com a disposição de doação. Porque não adianta também a gente entrar para um ministério, eu entrar para um ramo e eu não for disposto a doar de verdade. Eu tenho que abrir meu coração para doar. Abrir meu coração para me entregar diante de Deus. E lembra do que Jesus falou, hoje chegou salvação nessa casa. Jesus quer salvar a nossa vida. Salvar a nossa vida. Salvar a nossa vida de nós mesmos. Salvar de todo sentimento que não provém dele. Jesus quer salvar a nossa vida. Eu creio, né, que pessoas que voltam, por exemplo, vou falar do curso Alfa, porque a gente fala do curso Alfa. Eu lembro que uma vez, Marquinhos, você falou assim, Fabrício, se você quiser falar sobre o curso Alfa, lá no dia que você for falar, você pode falar. Porque às vezes eu não falei nada. Hoje eu estou falando um pouquinho, porque a gente acabou de encerrar, né, um ciclo do Alfa. Mas eu quero falar que quem volta como ajudante, ainda recebe muito mais. Recebe muito mais. Sabe por quê? Porque você vem disposto a servir. Você vem com o coração aberto para servir. Então, eu quero dizer para você assim, não só se disponha, mas vai de coração aberto. Não vai só fazer uma visita, sabe? Mas toma um banho, fica cheiroso. Se possível, passa num supermercado, compra alguma coisinha para levar de lembrança. Se tiver tempo, faz uma coisinha para levar para a pessoa. Porque aí, cada vez mais vai envolvendo a gente. E aí a pessoa vê que é uma doação, não só de tempo. Não é uma visita só de proforma. Porque também a gente sabe quando a visita é proforma. Eu vim aqui para poder te fazer uma visita, mas parece que você não está querendo receber visita, então eu vou embora. Né? A gente sabe quando a visita ela é de coração e quando eu estou disposto a falar e a amar. O Senhor hoje quer nos convidar a doar e a doar mais profundo. Amém? Vamos colocar de pé? Vamos colocar de pé. Vamos meditar um pouquinho nisso. O Senhor quer que hoje, quer nos desafiar, a que nós nos doemos, a que nós doemos nossos bens, doemos nosso tempo, doemos, enfim, a nossa vida, né? Porque dinheiro é vida, tempo é vida, Ele quer que a gente doe a nossa vida. Então o Senhor quer te desafiar hoje, Ele quer entrar na sua vida, Ele quer transformar a sua vida, na medida que você se entrega para Ele. Hoje houve salvação nessa casa. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos tanto pela sua palavra. Que, ó Deus, a tua palavra é mesmo redentora. Sua palavra, Deus, nos encontra quando estamos confusos, perdidos. A tua palavra nos dá norte. A tua palavra produz em nós transformação. Sua palavra nos resgata, Senhor, da perdição. Oh Deus, nós possamos mesmo, ó Deus, doar
E doar sempre, não é doar uma vez só, não é doar de vez em quando, mas é doar todo dia, doar nosso tempo, nos abrir completamente para o Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos transformação, em nome de Jesus, transformação. O Senhor vem agir, ó Deus, no nosso interior, em nome de Jesus, nos ajudando, ó Deus, a ter a coragem, a ousadia de te obedecer, ó Deus, de deixar-nos desprender, ó Deus, de tudo aquilo que muitas vezes nem é nosso, porque na verdade nada aqui é nosso, tudo vai ficar aqui. Então melhor, Deus, que seja bem empregado, melhor que salve outras pessoas, melhor que abençoe outras vidas, em nome de Jesus, Pai. Nada é nosso, tudo é do Senhor. Nós queremos nos consagrar completamente ao Senhor. Amém? Quem quiser colocar a sua vida diante de Deus, para doar-se, né, para Deus, para o próximo, pode vir aqui à frente. Nós queremos nos colocar diante de Deus. Amém? Todos nós. Em nome de Jesus. O Senhor nos liberta, ó Deus, tudo aquilo que nos amarra, que nos prende nesse mundo, ó Pai, em nome de Jesus. Nosso coração seja liberado. Em nome de Jesus. Oh Deus amado. Em nome de Jesus Cristo. Onde o Senhor está te pedindo, o que o Senhor está te pedindo, não tenha medo de doar, de fazer, de ir, de caminhar na direção dEle. Porque é indo na direção dEle que o Senhor vai te curar, amém? Amém? Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e a comunhão, a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, aleluia.